racista, já foi homofóbico, já fez um monte de coisa, como nós também já fizemos. Todo mundo comete equívocos. Mas esse cara é muito bom, cara. Esse cara eu tenho pessoas que são próximas dele, né? Ele não sabe disso, também nem vou falar, né? Que ele vai na praia lá, pá, e falam que ele é um cara espetacular, que é um cara maravilhoso, que é um cara do bem, sacou? Esse problema que ele teve em relação à Aline aqui, a mulher dele ficou muito chateada com ele. E legal disso ele ter entendido. Mas do restante, cara, esse cara é um fenômeno como treinador. E eu não sei por quê que nós brasileiros aqui, mesmo aqueles que são europeus que trabalham no futebol brasileiro, não têm um reconhecimento fora, sacou? Por que vocês acham isso? Será que o nosso futebol ele é muito medíocre para eles lá fora? É exatamente isso. É, não é? Jorge Jesus veio pra cá, ganhou tudo, Ninguém só sabia. conseguiu trabalhar no Benfica, onde ele já havia estado. É muito louco isso. Mas ele já teve convite, pelo menos lá de Portugal, sondagem. Mas mas muito pra pouco. Portugal Olha o ele já Tite. tava. Pô, o Mas Tite, Portugal já o Tite foi 2 Copas do Mundo. Ninguém contratou. Esse é o melhor Ninguém, exemplo. Veloso. Ó, Esse é o Copa melhor do exemplo. Mundo da seleção brasileira. Foi mal. Não. Foi mal. Vocês, eu não tô nem dizendo, mas ele é campeão do mundo, campeão da Libertadores. O Luiz Castro veio aqui, era líder do Cara, brasileiro, só teve é muito proposta da Arábia louco. Saudita. Os caras não acreditam no treinador do Brasil. Eu acho Isso é a que grande o que verdade, pode cara. dar uma visibilidade, e o Abel sabe disso, e por isso que renovou o contrato até o final do ano que vem, é o Mundial do ano que vem. O Mundial com os grandes da Europa, eu acho que vai dar uma Pode ser visibilidade visto pro diferente? treinador. Com certeza. Porque eu acho que o Abel passou o patamar dos treinadores brasileiros. Me desculpe vocês, treinadores brasileiros, e pode ficar bravo comigo, que eu não tô nem aí. O Abel, ele transformou a forma de entendimento do que é manager, treinador e cobrar o jogador. Ele é um cara tão raiz na cobrança dos jogadores e tão pra frente como manager. É exatamente E ele conseguiu fazer isso. Esse cara é um monstro. Ele odeia a gente. Eu aqui, não tem problema nenhum. Ele não suporta a gente aqui, não tem problema nenhum. Eu não tô nem aí. Né? Mas eu não posso deixar de falar a grandeza do Palmeiras com o Abel nesse momento, Souza. Tudo que o Abel tem hoje na sua carreira foi Esse é o conquistado por Cebola. ele. Esse aí eu trabalhei com ele lá no Grêmio. É, gente boa. Trabalhei com ele no Grêmio. Tudo foi conquistado por ele. Eu não vejo assim como o Nicola vê, que o futebol brasileiro... Eu acho que assim, a escola da gente sempre foi de jogadores. Então, quem vem buscar aqui, sempre vem buscar... Também tem isso. Vem buscar, porque assim, você vai para Portugal, quem o United quer agora? O treinador português. Então, lá eles fabricam muito treinadores. E é verdade isso, porque acho que de 200 treinadores, 150 tá tudo pra fora. Olha aqui no Brasil que tem treinador português, todos são bons? Não. Mas olha, qual o treinador brasileiro que está lá fora que a gente paga pau? Mas nós vimos bons portugueses passarem por aqui. Muito já, né? bom. Pedro Caixinha, Luiz Castro, Abel, Está no Botafogo. Arthur Jorge. tudo Mas lá, eu conversando com os amigos meus que são de Portugal, o Abel e o Arthur Jorge não têm a moral do Luiz Castro. Exatamente. É como o treinador daqui. Não é verdade? São menores. São menores que o Luiz Castro. É menor que o Jorge Jesus. Mas muito, mas não é pouco, não. Mas o que esse cara fez e a forma como ele lidar com os atletas é diferente. É como você está falando. Sabe o que falam pra mim? Que ele é muito defensivo pro futebol europeu. Ele veio pra cá, sim. Ele não é mais. Eles não perceberam essa mudança. Tá, tudo bem, mas o que ele eles veio cobram do Abel lá é que ele é muito defensivo. Mas o que esse cara é defensivo? Um cara que 258 jogos... Lá ele era de um time pequeno lá. Então, cara, esse cara é um monstro. O Abel, você é um monstro. Que você fique... Que Deus dê muita saúde pra você, pra suas filhas, pra sua esposa, pra sua Vai família. embora em dezembro, craque? Não sei se ele vai embora, mas a gente aprendeu muito com ele, cara. Não, certamente. Aprendeu coisas que não tem que fazer por ele ser europeu. A gente aprendeu, por ele ser europeu, como é que se transforma esses jogadores numa forma daquilo que o Tele fazia, que o seu Andrade fazia, que o Carlos Alberto Silva fazia, que o Nalcê fazia, que é o raiz de treinamento, e o jogador não manda, o jogador tem que obedecer, essa é a grande verdade. E aí a ideia também daquilo que ele viu do clube. E ele se identificou tanto com o clube que ele entende a presidenta. Não, ele tem a cara do Palmeiras, do palmeirense, a linguagem. Só, diante de todos os elogios, só um ponto, um erro. Quando ele veta a chegada do Hulk. O Hulk estava voltando da China e queria jogar no Palmeiras, tinha até recebido camisa, já tinha uma negociação. Foi. O que eu fiquei sabendo... O pessoal do Palmeiras me garantiu que estava fechado. Eu tenho essa informação também. Estava fechado. Ele vetou? E ele com medo de perder o vestiário, ele vetou. Que erro. Mas, pô, imagina o Hulk no Palmeiras. O cara ganhou tudo. Tá bom, o cara ganhou tudo. Mas eu tenho certeza que com o Hulk mas não errou. associado a tudo Como isso, errou? Talvez ele tenha acertado. Eu acho que... Talvez não, ele acertou. acertou. Olha o que Vamos o lá, Hulk pra faz no você, Galo. Jones, pra você, Paulo Serdã,
para você, Mancha, lá da Posse, para todos os Vera, para todos os palmeirenses, desse gambazinho aqui que jogou no Palmeiras. Eu sou muito grato que o Palmeiras 89. fez por mim em 89. Sou muito grato. Eu não tenho nada contra o Palmeiras, só não torço pro Palmeiras. Mas é só isso. Muito pelo contrário. Vamos colocar os gols de títulos que esse monstro Abel, que me detesta, fez aí no Palmeiras. Meu aniversário nessa data e eu falo de Abel Ferreira, completando 4 anos no cargo, extremamente vitorioso, mostrando competência, ganhando títulos, refazendo o Palmeiras em várias circunstâncias. E hoje ele comemora, inclusive manda uma mensagem para o torcedor do Verdão. Avante palestra! É verdade, o tempo passa rápido. O que no início pensava que poderiam ser 4 meses, viraram 4 anos. Este clube, que possui a melhor e a mais exigente torcida, e eu sei bem disso, que vai desde quem frequenta o Allianz Parque até quem mora a quilómetros de distância e acompanha o Palmeiras como pode. Já fui de norte a sul deste país continental, toda a parte recebi e recebemos o carinho da família Palmeiras. Ao longo desta jornada, já chorámos juntos, já perdemos juntos, mas principalmente já ganhamos juntos. Agradeço de coração a todos que me ajudaram nestes 4 anos. Em especial, como tinha que ser, aos nossos jogadores, de forma carinhosa à minha família e também à minha comissão técnica. A cada um dos funcionários da Academia de Futebol, a cada membro da direção e, como tinha que ser, a cada um dos mais 16 milhões de torcedores palmeirenses. O meu muito obrigado. É uma honra e um orgulho tremendo fazer parte deste clube. Obrigado por tudo e obrigado por tanto. Avante palestra! Olha, muitas coisas positivas aconteceram desde a chegada do Abel, Endrick, Estevão, mas o Abel, a figura dele como comandante, como um treinador que não era conhecido, que não tinha títulos, que veio do futebol grego e que se estabeleceu no Brasil e que em 4 anos fez o que muitos não fizeram nem perto na carreira toda. Então o Abel, ele tem méritos, muitas vezes discordamos dele, tem coisas que ele passa do ponto. Agora, se a gente olhar para o que ele fez nesse período, é acima da média, é um exemplo para outros treinadores, independentemente da nacionalidade, é um profissional comprometido de verdade e não é à toa que hoje é um ídolo do Palmeiras. Podia ser um vídeo de despedida, né? Pra concorrência. Obrigado, tchau, vai embora, Abel, sobe daqui, né? Um monstro, né? Esse cara, olha, tudo bem, a gente tá vendo só ele no Palmeiras, pouco acompanhou na Grécia. Eu não vou mentir pra quem tá assistindo aí. Eu nunca tinha ouvido falar, ele tava no PAOK da Grécia. Mas a carreira era curta, com toda né? respeito Braga, que me merece. Quando ele chegou, eu falei, meu Deus do céu, quem que é esse cara? Esse cara se transformou em 4 anos no maior técnico da história do Palmeiras e, pra mim, o maior estrangeiro da história do futebol brasileiro. Ponto. Como ele vai ser num futuro clube, a gente só vai saber quando ele sair do Palmeiras. Uma coisa é certa, é a 3ª academia. Graças a ele, é uma dinastia palmeirense. Chico Garcia, você que gosta das palavras corretas, poéticas também. O Abel, ele é uma inspiração. Ele é. Porque assim, hoje eu tô um pouco cansado de ouvir entrevistas de alguns treinadores que não falam sobre o jogo. E o Abel, o legal de ouvir as suas entrevistas, mesmo que muitas vezes ele passe do ponto, a gente discorde de algumas coisas, ele fala sobre o jogo. Se você faz uma pergunta tática, ele te responde. Ele é um técnico de processos. E é o cara que cuida do sono dos atletas, é o cara que dorme e amanhece na academia do futebol, é um cara que mostra o trabalho que ele desenvolve. E a gente vê isso com resultado na prática. Realmente ele mudou a história do Palmeiras. O Palmeiras já vinha se reconstruindo lá desde o Paulo Nobre, 2014, 15 ali. Mas quando ele chega, ele eleva o clube de patamar e ele vem naquela toada, naquela sequência do Jorge Jesus, que não teve tempo de fazer um trabalho mais longevo, né? Porque aí veio a pandemia, ele acabou renovando o contrato, na sequência sai para o Benfica. Então a gente não sabe como seria a manutenção de um Jorge Jesus com aquele time fantástico de 2019. E aí, de repente, ele vem e traz consistência. Né, porque aquele Flamengo de 19 foi um meteoro, né, um cometa, assim, né? O Palmeiras do Abel, ele é consistente, ele é constante e faz com que ele permaneça. E o Felipão mesmo já disse que é o maior treinador da história do Palmeiras e o que o Felipão fala, a gente concorda, né? Ulisses. Admirável, né? Um cara, assim, como treinador, admirável. Eu acho que as coletivas dele são um pouco pesadas. Gostaria que ele buscasse o equilíbrio nisso, que é importante, porque
Às vezes apontar o dedo para a imprensa é muito fácil, uma imprensa que não tem acesso a nada, uma imprensa que não consegue assistir um treino, uma imprensa que não acompanha nada, a imprensa está completamente isolada dos clubes de futebol, né? Raramente se abre um treino para se analisar, para se ver. Então, para que a gente possa ter uma pergunta perfeita até, a gente tem que saber o que aconteceu durante a semana. Você não elabora uma pergunta, uma coletiva, de acordo com o que você viu no campo de jogo, mas você tem que conhecer o treinamento da semana, para saber por que ele fez aquela alteração, qual foi o motivo. Às vezes funciona no treinamento e às vezes no jogo não funciona. Mas hoje nenhum clube mostra, entendeu? Nenhum clube mostra. Então, quando ele bate de frente com a imprensa assim, eu não acho legal. Né? Que ele tem muita informação e a imprensa não tem. A gente analisa os 90 minutos de bola rolando. É só aquilo que a gente consegue ver. Mas é um técnico vitorioso, é uma pessoa admirável, é um ser humano incrível, um homem de família. E o Gagliotti acertou perfeitamente. Foi muito questionado o Gagliotti quando o trouxe, né? Um nome desconhecido, tudo. Mas o trabalho do Abel, eu concordo, é o melhor. E treinadores brasileiros que eu converso, grandes treinadores brasileiros já falam isso hoje. É o maior técnico estrangeiro que atuou no futebol brasileiro. Obviamente que teve no Palmeiras uma estrutura incrível, né? Teve uma condição maravilhosa de trabalho, né? Mas isso tudo agregou ao profissionalismo e ao grande profissional e competente que ele é. Dedê. Não, achei que tava acabando o programa já. Aqui já tava dando tchau. Porque nós vamos medir. Eu só vou. Nós vamos medir o tempo meio do Chico, que é teu parceria, teu fechamento. Hoje é dia de, obviamente, elogiar o trabalho do Abel, né? Hoje não é o dia de criticar o trabalho do Abel. São 4 anos à frente de um clube que já tem uma história muito bonita. O Abel deixou essa história ainda melhor com a competência que ele tem e hoje o Palmeiras tem uma identidade. Quando você tem um treinador muito tempo no cargo, você cria uma identidade. Hoje você olha o Palmeiras, você sabe como é que o Palmeiras joga. Você consegue até detectar alterações que o Palmeiras vai fazer durante o jogo, determinado momento do jogo. Se o jogo está próximo, o jogo está contra, você fala, o Abel vai fazer dessa forma, porque criou uma identidade dentro do Palmeiras. Então hoje é dia de parabenizar você, Abel, pelo que você fez com o Palmeiras e que você continue muito tempo no Palmeiras, trazendo essa alegria, essas conquistas que você já tem e precisa continuar vencendo, que é uma coisa que eu acho que é um mérito muito seu, fazer com que os jogadores continuem com vontade de continuar vencendo. Parabéns. Boa, Dedê. Agora que adversário indigesto, hein, Sgarbi? Nossa senhora, chega, né? 4 anos tá bom já, Abel. Poderia ter ido para a seleção brasileira faz tempo. Benfica, tem alguns clubes lá em Portugal. Não, mas sem brincadeiras à parte, você pega o mérito desse cara, qual outro treinador no Brasil consegue ficar 4 temporadas tendo sucesso aqui no futebol brasileiro? É muito raro. O futebol brasileiro é uma máquina de moer treinadores. Em alto nível, né? Em altíssimo nível. Então, um cara que levou o Palmeiras para o Mundial, que quase venceu o Mundial com o Palmeiras, ali naquele jogo contra o Chelsea. Um cara que venceu 2 Libertadores com o Palmeiras. Não tem nem o que falar. No começo, apanhou muito da imprensa, na minha opinião, de uma forma muitas vezes injusta até mesmo. Injusta, a imprensa batia no cara falando de nacionalidade, de várias coisas ridículas sobre o Abel. Ele mesmo assim se manteve e hoje está completando aí 4 anos do Palmeiras. Baita treinador. Para mim, ao lado ali de Tele Santana, os 2 maiores que a gente tem aqui na história do futebol brasileiro. Que moral, hein, Abel Ferreira? Que moral! Agora tem aquele recadinho do Chico pra gente seguir com muito mais Libertadores. Agora temos notícias de bastidores sobre a renovação do Abel? Então, essa é uma questão, hoje completa 4 anos da apresentação do Abel Ferreira, né? Da chegada do então desconhecido técnico do PAOK, um técnico português, uma aposta, Abel Ferreira, né? A questão é a seguinte, é um desejo da Leila Pereira a extensão de contrato do Abel Ferreira, desejo dela pós reeleição, né? Confirmando a reeleição, é um desejo meio que número 1 dela, ela já falou isso publicamente, isso não é segredo para ninguém. A questão toda é que o Abel e a Leila devem alinhar uma conversa depois da reeleição, confirmando a reeleição que está em curso aí, que vai acontecer, né? O staff do Abel, quem trabalha, quem gere a carreira do Abel, eles estão cientes de que a Leila quer essa renovação de contrato do Abel. E eles estão abertos à negociação. Esse é o fato novo. Eles estão abertos a negociar uma renovação de contrato do Abel. Por quê? Porque o Abel não quer sair do Brasil. Começou um zoom de Sporting, porque o Rubem Dias foi para o Manchester United. Hoje, e aí, o que me contaram ontem na apuração é que Manchester de o Rubem Amorim, o Manchester United ele vai Rubem pagar Amorim. a multa do Rubem Amorim. Isso, pagar a multa, ele vai embora para o Manchester United. Eu falei errado? Falei Rubem Amorim, falei? Você falou Rubem Dias. Você falou Rubem Dias. Rubem Amorim.
Rubem Amorim. Ele que é um técnico muito promissor hoje do futebol português, né? Que já há muitas temporadas vem se destacando lá no futebol português. Se falou de Abel Ferreira no Sporting, possibilidade. O que me contaram ontem é que, assim, o contrato que o Abel Ferreira tem hoje no Palmeiras é muito maior do que o contrato que se paga, por exemplo, o Rubem no Sporting. Então não faz sentido nenhum ele trocar o Palmeiras pelo Sporting na questão financeira. Na questão projeto esportivo, o Abel vem de um projeto vencedor no Palmeiras. Ele está muito confortável com o que ele tem no Palmeiras e tem um desafio do Mundial de Clubes no ano que vem. E tem contrato com o Palmeiras. A família está muito bem no Brasil. As filhas adoram São Paulo, estão muito bem adaptadas aqui. A mulher dele, a Ana, adora o Brasil, adora São Paulo. Estão muito bem. Então não faz sentido trocar, por exemplo, o Sporting. Então o Abel não quer hoje sair do Brasil. Então, diante de tudo isso, e aliás teve até um contato do Benfica recentemente, cerca de 2 meses, que o Abel também não quis nem saber, não quis nem abrir conversas. Foi assim uma sondagem, um contato ali, algo bem informal com os representantes em Portugal, que o Abel falou, olha, não quero. Então, assim, o Abel não quer deixar o Brasil. Diante desse desejo da Leila, que os representantes já sabem que a Leila quer muito renovar o contrato e já falou isso publicamente, eles estão abertos a essa conversa. Então, depois da eleição, confirmando a reeleição da Leila, deve ter uma conversa, ainda não está acertada, ainda não houve essa conversa, mas deve haver uma reunião para alinhar essa extensão de contrato. Acabou o Campeonato Brasileiro, campeão ou não, alinha essa renovação de contrato, assina na volta das férias de 2025, já planejando o Mundial, já planejando todo o ano de 2025. A tendência é que aconteça isso pelo desejo do Abel de continuar no Brasil e pelo desejo da Leila reeleita, né, no Palmeiras, com a extensão dele até 2027. A gente tem uma arte muito legal que a nossa equipe fez, comparando os técnicos que passaram pelos outros clubes nessa era Abel. Vou pedir para o JP colocar na tela, ó, desde que ele assinou, né, dia 30/10/2020, o São Paulo teve 6 técnicos, o Galo 7, o Corinthians 9, assim como o Flamengo e Botafogo. É impressionante olhando assim, né, PVC? Tá faltando um no Flamengo, que são... não, é que era o Abel antes, tá certo, tá certinho, 9 técnicos. E o Botafogo também, Corinthians 9, é incrível, né? Isso a conta, é uma conta que fica curioso, eu vou fazer, como é que era na era Tele. Vou fazer a conta aqui, o Tele de 90 até 95. O Palmeiras não teve tanto. Eu ia fazer a conta com o Palmeiras, porque o Palmeiras é o foco disso em função do Abel. O Palmeiras teve na era Tele, teve Dudu, Paulo César Carpegiani, Nelsinho Batista, Otacílio Gonçalves, Vanderlei Luxemburgo, Valdir Espinosa, Carlos Alberto Silva, Vanderlei Luxemburgo de novo. 8. No período do Tele, que foram 5 anos, o Palmeiras teve 8 técnicos. Olha como isso se inverteu. E aí você vai dizer, é só por causa do técnico? Não. É porque o clube conseguiu se estruturar, que ele tem capacidade de gerenciamento, de fugir das críticas e não governar pelo Twitter. Governar pela convicção, pela cabeça, pelo cérebro. Grêmio, Flamengo e Palmeiras. Bora falar agora sobre o Verdão e a possibilidade de Brian Rodrigues, atacante uruguaio de 24 anos de idade, que pertence ao América, virar reforço alviverde. Essa especulação surgiu nas últimas horas e dá conta de que o Brian Rodrigues chegaria para ser o substituto do Estevão. Jogador de lado de campo, de bons números com a camisa do América, mesmo com alguns problemas extracampo. Na atual temporada, o Brian Rodrigues soma 11 partidas, 5 gols e uma assistência, contrato até junho de 2026. Antes ele já havia passado pelo Los Angeles FC, pelo Almeria da Espanha e jogador revelado no Peñarol. Não é a primeira vez que o Brian Rodrigues é associado a clubes brasileiros. Recentemente cravaram que ele jogaria no Santos, algo que me pareceu extremamente esquisito, até porque para tirá-lo do América
vai haver a necessidade de um investimento de pelo menos 6 milhões de dólares. Na metade do ano, o Corinthians foi um dos interessados no jogador, mas não conseguiu chegar a um acordo financeiro com a equipe mexicana. O Palmeiras não confirma nem desmente o interesse no Brian Rodrigues, mas se sabe que haverá necessidade de investimentos importantes para a disputa do Super Mundial de Clubes e também para uma pequena reformulação pela qual o Palmeiras passará em 2025. E um dos setores mais afetados deve ser justamente o ataque pelo lado do campo, até porque o Dudu e o Rony não têm suas presenças garantidas para o próximo ano e existe uma chance grande de o Lázaro ser devolvido para o clube dele na Espanha. Só para arrematar em relação ao Verdão, Abel Ferreira completa nessa quarta-feira 4 anos da data em que foi contratado pelo Palmeiras, 30 de outubro de 2020. A partir dali, tudo mudou para muito melhor no Verdão. São 10 títulos conquistados, sendo 2 campeonatos brasileiros, 2 Libertadores da América, 3 campeonatos paulistas, a Recopa de 22, a Supercopa de 23, além da Copa do Brasil de 2020. Bom, Silver, vamos emendar do Palmeiras, que o pessoal hoje aqui tá, assim, quinta série total aqui. Da Cordilheira então, para o mundo. Então vamos lá, da Cordilheira para o Palmeiras, vai. No pique. Bom, o Palmeiras está de folga, Michele retorna às atividades na academia nesta quarta-feira, ou seja, amanhã, para iniciar os preparativos para o derby. Palmeiras que não perde do Corinthians há mais de 3 anos, segunda que vem enfrenta o Coringão, ameaçado de rebaixamento, mas agora fora da zona do rebaixamento. O jogo é na Neoquímica Arena, segunda-feira à noite. O técnico Abel Ferreira contará com os retornos de Marcos Rocha, que renovou o contrato por mais uma temporada, cumpriu suspensão automática. Aníbal Moreno, que também estava com 3 cartões amarelos, esse certamente será titular. E aí a dúvida, será que o Felipe Anderson, que tem sido criticado, perde a vaguinha no time? O Maurício, recuperado de lesão, já jogou um pouquinho contra o Fortaleza, voltou razoavelmente bem, pelo menos na questão física, sem sentir nenhum problema, ao que parece no joelho, que não precisou passar por cirurgia. Maurício era o titular, será que ele volta a ser titular? Será que o Veiga será mantido? Marcou o 100º gol dele contra o Fortaleza de pênalti polêmico, mas o Veiga chegou à marca de 100 gols, é o artilheiro do Palmeiras na temporada, no século. Então são essas as dúvidas que o Abel vai carregar, vai trabalhar até o jogo de segunda-feira, grande jogo em Itaquera, na Neoquímica Arena. Corinthians brigando para não cair, o Palmeiras brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Que legal, Alexandre Silvestre. Tirem as vendas e pensem na realidade. É isso que tem. O Palmeiras. Goleiro não pode parecer estar de venda para querer adivinhar o canto. Tem que ir na bola. Ainda mais nos pênaltis. O Palmeiras está numa situação inversa do Corinthians, porque é o seguinte, mas assim, do mesmo jeito também é uma situação preocupante. Por quê? Porque se o Palmeiras bobear, ele perde o campeonato. Então ele tem que correr atrás de cada pontinho. E o Corinthians correr atrás de cada pontinho para não cair. Falem agora. Já bobeou, né? O Palmeiras contra o Fortaleza já foi uma bobeada bem grande, né? Porque criou chances para ganhar o jogo e não conseguiu. E o Botafogo ganhou do Bragantino, de novo aumentou para 3 pontos. Agora, o Maurício, né? Tava ali treinando, a gente viu o treino do Maurício. E a pergunta, né? A dúvida, será que ele vai de novo ser titular do Palmeiras? Antes de se machucar, ele era titular porque ele substituiu ao Veiga, que estava em uma fase. De repente o Veiga volta, começa a fazer gols e o Maurício fica à disposição. Eis a questão, o Abel Ferreira vai colocar o Maurício de volta no lugar do Veiga ou no lugar de algum outro jogador? Se ele botar no lugar de algum outro jogador, ele vai mudar um pouco o jeito do time jogar. Ah, não inventa, Abel. Só que o único que tá jogando de uma maneira que daria para perder a posição assim é o Felipe Anderson, que não tá conseguindo se encaixar ali do lado esquerdo. Só que se o Maurício entrar no lugar do Felipe Anderson, não combina muito o Maurício jogar com ponta esquerda também. O Maurício é mais por dentro, né? Pelo meio, assim como o Veiga. Então o Abel tem que aproveitar essa semana livre aí, enquanto o Corinthians está se matando lá com Copa Sul-Americana, não sei o quê, tem que treinar o time e escolher os caras certos pro jogo de segunda-feira. Então, eu vejo assim, que o importante não é o 11 titular, né, como a gente falava no passado, é você ter um bom elenco. E aí, tem que ser um espiador o Veiga, quando ele saiu, eu não estava vivendo uma fase, ele estava um pouco oscilante. Mas ele voltou e recuperou a condição dele. Bateu, igualou o Evair. Ele voltou, ele está dando assistência, está fazendo gols, está jogando aquilo que se espera do Veiga. Então o Maurício ou espera uma outra oportunidade, ou fica dentro do elenco até para colaborar, porque você, de repente, por algum motivo pode não ter o Veiga, você pode ter peça de reposição à mesma altura no banco, ou até
ou até o jogador pode se adaptar numa outra função também. Esse é um problema bom que tem o Abel, é um problema que todo técnico gostaria de ter. Tempo para trabalhar e material humano em mãos. E o Aníbal Moreno e o Marcos Rocha voltam de suspensão e o Marcos Rocha hoje oficializou a renovação de contrato por mais um ano. Então, até o fim de 2025, Marcos Rocha no Palmeiras. Quantos anos? Vai 35 fazer anos. 35 só? Achei que era 37. Agora, não acreditem, não durmam num barulho de que como o Palmeiras está treinando uma semana, o Corinthians está envolvido em 2 competições, está em crise, que o Palmeiras é grande favorito para domingo não, hein? Engenheiro Luciano tá aqui no estúdio. Fala, torcida do Palmeiras. Será que o Abel vai renovar com o Palmeiras? Deixe seu comentário aqui embaixo, queremos saber da sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo nosso. Tamo junto, família.